Quero te mostrar todos os acessórios e periféricos que usei no Nintendo Switch e aproveitar para passar umas dicas desses itens para você. Seja para você que comprou um Nintendo Switch recentemente e está com ele sem nada e quer dar um upgrade, ou para você que já tem anos de experiência no Switch e quer ver o que eu já usei por aqui nesses anos no canal. De toda forma, a Black Friday está vindo por aí e esse bate-papo pode te ajudar, então sem enrolação, direto ao ponto, vem comigo. Como eu comecei pelo Nintendo Switch Lite, deixa eu começar por ele. Aqui eu comecei comprando esses grips de analógico, pois é óbvio a todos que tem um Lite que o controle é fixo, mas esquecemos de dar a devida atenção às alavancas que são revestidas de borracha e podem danificar com o uso ou até mesmo perderem a cor por tanto contato com os dedos. Seja o motivo que for, um grip de analógico é barato, fácil de encontrar e te recomendo bastante, seja você dono de um Lite ou jogador de Joy-Con. O mesmo grip serve para os dois e vale a pena usar eles. Outro item que eu comprei e vivi muito tempo com ele foi um micro SD de 128 GB, que sim, cabe muito jogo, pois diferente dos demais consoles concorrentes, os jogos por aqui no Switch não pesam tanto e 128 GB cabem bastante jogos. Inclusive, o de 128 GB que tive me ajudou a jogar bastante no Lite, depois no V2 que tive e por fim no Switch OLED. Valendo te dizer que micro SD, uma vez que vai para outro console, o Switch obriga a formatação no novo videogame, não permitindo você trazer jogos baixados de um videogame para o outro. Mas fora isso, já ensinei aqui pelo canal. Basta ele ser classe 10 com velocidade média de 100 MB por segundo que vai te servir muito bem. Outra observação, hoje eu estou com um micro SD de 256 GB. Poderia te dizer que é melhor que usar um de 128 GB, mas no meu caso eu não jogo mais de 5 ou 7 jogos por vez, então desinstalar e instalar um outro jogo é prático, enfim, vai da preferência de cada um. Agora, o grip case da Skul no Switch Lite foi divino, pois no caso do Lite estamos falando de um videogame 100% dedicado ao portátil, então ficar com ele por 4 ou 6 horas seguidas na mão deveria ser a prioridade do design que projetou o aparelho. Contudo, não é assim, já que o Switch Lite e demais modelos também possuem uma traseira reta, que depois de algumas horas segurando fica desconfortável, então usar um grip case como esse da Skul foi uma das melhores coisas que fiz na época e recomendo bastante. Pena que na época comprei esse para o Lite, fiz importação da China, algo que hoje não está tão acessível como antigamente. Então, hoje vale consultar os preços, mas recomendo fortemente você ter um desses se joga muito tempo no Lite. Depois que troquei o meu Switch Lite pelo V2, eu fui atrás de controles similares do Pro, sim, aqueles genéricos chineses, e me deparei com esses dois aqui, onde são cópias muito boas e o Nintendo Switch identifica eles como originais, mas no caso eles não atualizam via download, pois nessa hora eles ficam tentando atualizar eternamente, então dependendo da faixa de preço que achar eles, principalmente se ele estiver entre 1/4 e 1/3 do valor do Pro controle original, talvez possa ser uma boa, mas com uma boa ressalva. Depois de um ano de uso, eles começaram a apresentar problemas, então eles são descartáveis a longo prazo. Mas no meu caso, eu usei e abusei deles jogando bastante. Acho que eles se pagaram. E lógico, um Nintendo Switch com a sua dock pro meu lado me instigaram a comprar uma placa de captura e um splitter HDMI que servem para captura de gameplay e transmissão de jogatina ao vivo. Algo que me serve pro meu lado de produtor de conteúdo, mas que talvez não sirva para você. Enfim, eu comprei tudo da China na época e tenho outro vídeo mais detalhado somente disso aqui no canal. Depois do V2, eu comprei o Switch OLED e importei esse controle INI temático de Zelda Tears of the Kingdom e com aspectos que lembram bastante o Pro, mas aqui não é uma réplica genérica, é um projeto de uma empresa chinesa que tem suas próprias características, como LEDs coloridos, botões de turbo e ergonomia agradável. Esse daqui está há um bom tempo comigo e até hoje não perdeu sua cor, não apresentou falhas e suas alavancas estão como novas, sério. A marca INI é uma que recomendo bastante hoje em dia, isso se você conseguir importar eles, pois infelizmente são chineses e comprar um deles hoje te obriga a pagar um controle
para você e outro para o governo, por conta dos impostos. Mas se achar uma promoção boa, compre! Agora, se quer um grip case que sirva no Switch OLED ou V2, veja esse da Skul, que lembram que mostrei um deles no meu Lite? Aqui, nesse modelo, as principais características se mantêm, incluindo as traseiras intercambiáveis, que permitem você escolher a melhor para cada situação, pois conforto é a palavra-chave da Skul, com uma pequena ressalva, algo que demorei anos para falar por falta de oportunidade. O Grip Case afirma que pode ser usado junto com a dock, que não risca e etc. Mas infelizmente ele risca sim. O Switch OLED que usei para os testes desse Grip Case riscou a tela na lateral, que faz pressão. Então o Grip Case em si é ótimo, mas a possibilidade de riscar a sua tela é algo que existe aqui. Então fique de olho nisso e se for importar um desses, tome cuidado ou compre uma película para sua tela. E para fechar, o Hori Split Pad Pro, um dos melhores controles para fixar no Switch e ter o conforto nas mãos, já que os botões são do tamanho do Pro Controller e ele tem o formato ergonômico para acomodar bem as suas mãos, sem miséria. O controle é grande, mas você joga nele como se estivesse no Steam Deck ou outro PC portátil. O lado ruim dele é o seu preço, que sim, acho salgado aqui no Brasil, até mesmo nas promoções. Então, se quiser logo uma alternativa chinesa nele, olhe os controles Joypad da Ine, que nunca usei, mas por ter o controle que já mostrei antes deles, acredito que o Joypad deve ser bom. De toda forma, tem um V2 ou OLED e joga bastante no portátil? Acredite, o Joy-Con que vem no seu videogame é bom, mas não se compara à experiência de jogar no Hori Split Pad Pro ou controle similar a ele. Agora me diz aí, dos acessórios ou periféricos que usei no Nintendo Switch por aqui, qual deles você pretende ter por aí? Ou qual item você usou ou usa no seu Switch que você acha legal e quer indicar para quem passar por aqui? Deixa nos comentários. Do mais, valeu pelo tempo que passamos juntos, confere os outros vídeos do canal e até mais!